Olá, seja bem-vindo ao ESB Notícias, aqui informação, formação e conhecimento. O mundo vive momentos difíceis com a pandemia do novo coronavírus. E os profissionais de saúde, sobretudo os que atuam na linha de frente de atendimento aos pacientes com a Covid-19, falam sobre suas rotinas neste Dia do Trabalhador. O Brasil e o mundo enfrentam uma das piores crises da história. Ao contrário das guerras mundiais, o inimigo agora é invisível a olho nu. Um vírus milimétrico que chegou de repente em nossas vidas e alterou planos, sonhos, projetos, quebrou o mercado financeiro e mudou a rotina de milhões de pessoas. O novo coronavírus é rápido, forte e altamente letal em grupos de risco como pessoas idosas ou com comorbidades. Para garantir a recuperação e o bem-estar dos infectados, um grupo de pessoas atua diretamente na linha de frente dessa guerra. São os milhares de profissionais de saúde que dobram plantões dia e noite para salvar a vida daqueles que estão com a Covid-19. Carolina Palmeira, infectologista, segue com a sua rotina de trabalho alterada, no compromisso de salvar vidas em meio às incertezas do momento. Em relação às nossas rotinas, elas realmente modificaram muito, né? Hoje a gente tem uma doença que não se conhecia até então tem sido uma grande descoberta e 100% desafiadora diante dos pacientes, diante da equipe de saúde e diante de nós e da nossa família. Então, o que a gente precisa realmente reiterar é o nosso compromisso. O nosso compromisso continua sendo o mesmo e exatamente de sempre. Evitar novas infecções, tratar esses pacientes, evitar que a gente contamine a nossa família. Então, estar hoje na linha de frente, diante de tantos protocolos novos, diante de tanta novidade, diante de uma ciência que todos os dias nos traz novidades, é extremamente desafiador. Já são mais de 1 milhão de mortes em todo o mundo. O número de casos confirmados ultrapassa 3 milhões em 190 países. A boa notícia é que mais de 900 mil delas estão curadas, se recuperam da doença sem a necessidade de tratamentos especiais, graças ao trabalho desses profissionais de saúde. Diante da pandemia, toda a nossa rotina está mais direcionada para o Covid, uma vez que os pacientes são direcionados para o hospital de base e a gente está praticamente 24 horas voltado para a notificação, para a investigação e para a atenção aos pacientes acometidos, suspeitos ou confirmados de Covid. Nesse novo contexto de pandemia do Covid, nós intensificamos nossas ações, atuando junto aos profissionais que estão na linha de frente, de modo que eles possam trabalhar com segurança. Médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, farmacêuticos, técnicos de laboratório, técnicos em raio-x e outros tantos profissionais que estão em zona de combate, expondo as próprias vidas em nome da saúde alheia. São pessoas que abriram mão do próprio convívio familiar para amparar o bem-estar daqueles que estão em estado mais crítico. Diante da pandemia da Covid-19, nosso trabalho se intensificou bastante na prevenção desse tipo de infecção, principalmente aos nossos profissionais. Intensificamos o treinamento de paramentação, desparamentação, para que os profissionais utilizem os EPIs de forma correta, para que não adquiram a Covid-19 e possam seguir trabalhando e prevenindo e curando vidas. Os nossos guerreiros não vestem capas ou têm superpoderes. Pelo contrário, eles usam capotes e jalecos brancos. A nossa homenagem a esses profissionais de saúde, vocês que a cada dia saem de suas casas dispostos a fazerem o melhor para salvar a vida de tantos doentes. Em meio a tantas incertezas e pressões, a vocês que superam o medo e têm feito da luta diária um compromisso de vida, o nosso muito obrigado. Mas não são apenas os profissionais de saúde que enfrentam uma rotina de trabalho fora de casa, quando a ordem é o isolamento social. Confira na reportagem. Não são apenas os profissionais da saúde
que estão desempenhando suas funções mesmo em tempo de isolamento social. Outros trabalhadores também continuam suas atividades. Com essa pandemia, a minha profissão de portaria está sendo mais valorizada, porque o pessoal está vendo que a portaria é o que move o condomínio, né? É através da gente que entra ou sai as coisas, porque se não tiver portaria, não tem como entrar ou sair algo, então não tem organização. Eu trabalho no escritório particular, então boa parte do meu dia é lá, produzindo peças, analisando processos. E como o escritório está fechado, o prédio do meu escritório está totalmente fechado, eu tive que adequar a minha rotina ao home office. Eu fiz aqui um cantinho, deixa eu mostrar para vocês. Água, café, muitos livros, luz. Estou totalmente dentro de casa, produzindo de dentro de casa. Nós da educação, nós nos colocamos agora num momento de adaptação, de reinvenção. Então, como professores, nós saímos da nossa área de conforto. Estávamos habituados com essas aulas presenciais, onde utilizávamos métodos adequados a essa metodologia de ensino, recursos disponibilizados para a gente nas instituições, ou esse contato mesmo presencial que estreita essa comunicação entre professor e aluno. Enfim, esse método presencial que estávamos rotineiramente habituados a fazer, de repente nos foi tirado. O Dia do Trabalhador de 2020 será marcado pela pandemia da Covid-19, mas um grande número de trabalhadores de diversas profissões que estão no combate contra o novo coronavírus são merecedores de todas as homenagens nesse 1º de maio. Não é só diante do contexto de pandemia que estamos todos vivenciando que nós vamos nos reinventar. Diversos profissionais estão se reinventando agora, nós psicólogos somos mais um desses profissionais, mas já é uma característica da nossa prática essa necessidade de reinvenção, né? Vivemos uma sociedade que se transforma numa velocidade muito rápida. Então, nós precisamos nos reinventar para poder dar conta de atender as demandas que vêm dessa sociedade, né? Dos sujeitos que estão inseridos nessa sociedade. Nesse tempo de pandemia, eu gostaria de deixar uma palavra aos profissionais de saúde, as pessoas que estão tendo que trabalhar em serviços essenciais, também as pessoas que estão em casa, os nossos idosos, pessoas do grupo de risco, de alguma forma, para animar e alegrar o seu coração. O Mestre Jesus, dizendo aos seus discípulos em seus últimos momentos aqui na Terra, ele disse: "Eu estarei com cada um de vocês sempre, até o fim." Considerados como serviços essenciais, muitos trabalhadores precisaram se reinventar em suas atividades. Se você não valorizava o trabalho desses profissionais, aproveite o dia de hoje, pois eles continuam trabalhando por todos nós. Todo o pessoal que trabalha nos hospitais, nos supermercados, nos restaurantes, que tiveram de servir as pessoas nas suas casas, os que trabalham nas comunicações sociais, os motoboys, os que trabalham nas farmácias, nas clínicas. Tivemos que valorizar os cientistas, os pesquisadores, as autoridades sanitárias do mundo inteiro, as autoridades civis, e agora estamos descobrindo também a importância das pessoas que trabalham nos necrotérios, que trabalham nas funerárias, que trabalham também nos cemitérios, todas pessoas importantes, e nesse período entendemos que precisamos de todas as pessoas. E neste Dia do Trabalhador, algumas categorias profissionais estão se adequando aos tempos de pandemia e trabalhando de um jeito novo. Confira na reportagem. Zildenô é motorista. Na estrada, o ofício de uma profissão que realiza há mais de 10 anos. O bombeiro militar trabalha diretamente com a comunidade e, nos últimos tempos, o ofício tem sido ainda mais intenso e requisitado. O enfermeiro é essencial na saúde e principalmente nos tempos atuais. Além destes, podemos citar tantos outros profissionais, como padeiros, motoboys, porteiros, jornalistas. Mas o que todos estes trabalhadores tão diferentes têm em comum? O fato de não parar nessa quarentena. Mas então, como é que fica a rotina de prevenção de cada um?
O caminhoneiro não pode ficar muito tempo em casa. Sempre que precisa, pega a estrada. Mas o que fazer para evitar a contaminação pela Covid-19? Eu tenho evitado a aglomeração de pessoas nos postos de gasolina, onde a gente abastece. E também, em horário de almoço, eu peço uma marmitex e evito de ficar onde tem aglomeração de pessoas. E usando máscaras, lavando as mãos sempre, higienizando com gel, para evitar o contato com o corona e também evitar de ser contaminado. A enfermagem é conhecida como a arte de cuidar, uma das profissões na linha de frente no combate ao coronavírus. E o cuidado com a prevenção deve ser redobrado, não só com o paciente, mas principalmente consigo próprio. Quando você tem que se cuidar, esse cuidado, ele é conjunto, ele se torna conjunto. Porque o que vai adiantar nós cuidarmos de um paciente no ambiente intra-hospitalar, de um acompanhante intra-hospitalar, e os demais extra-hospitalar acabar não aderindo ao processo. Quando a gente fala cuidar do outro, é cuidar de si. Quando a gente cuida da gente cuida do outro, principalmente nessa pandemia do Covid-19. O Corpo de Bombeiros também tem um desempenho importante no cuidado com a vida. Aqui em Vitória da Conquista, quando chegam na corporação, é preciso passar pela barreira sanitária. Todos os profissionais do Corpo de Bombeiros, assim como qualquer pessoa que adentre ao quartel, ele precisa passar por uma barreira sanitária. E a ideia justamente é essa, a proteção tanto das pessoas que vêm de fora quanto dos militares. Essa barreira ela é utilizada na entrada e na saída, né, quando a gente retorna também para as nossas residências, para a gente voltar com uma condição tranquila. No supermercado, a rotina não para, mas a maioria dos profissionais estão todos equipados com máscaras. A nutricionista examina com cuidado os produtos. A higiene sempre fez parte da rotina, mas agora tem uma atenção especial. Normalmente a gente já tem a orientação de chegar na empresa já de máscara, né? Então vamos trocar a roupa, já lava as mãos, higieniza, passa o álcool gel disponível nos setores. Adentrando o setor, a gente tem esse cuidado de estar sempre higienizando com mais frequência as mãos, o sabão antisséptico e o álcool gel aqui na empresa. E na saída a gente tem essa orientação também de passar para os nossos funcionários e para casa retornar também com a máscara, fazer a higienização quando chega em casa, retirando a roupa por completo, tomando o banho, higienizando as mãos, maçanetas, celulares, o que a gente mais tem o costume de estar tocando para poder ficar em segurança. Dia 1º de maio, Dia do Trabalho, momento em que os trabalhadores refletem sobre suas conquistas, lutas, desafios. E este 1º de maio de 2020 traz para todos estes trabalhadores essenciais uma reflexão diferente. Era para estar um período mais tranquilo, a gente não esperava passar por esse momento, mas a gente percebe também a nossa importância enquanto funcionário, enquanto empresa, enquanto comunidade, de prestar esse serviço para as pessoas, que é básico. A gente precisa da alimentação, precisa do produto de higiene, precisa do produto de limpeza, né? Então, assim, eu acho que mais do que nunca esse momento veio para mostrar realmente o que é o nosso trabalho, como todas as empresas, como todas as pessoas. E no próximo bloco você confere como a água sanitária pode ser um importante aliado na limpeza contra o novo coronavírus. E uma paróquia que encontrou um jeito diferente de celebrar as missas neste período de pandemia. Aguarde só um instante, voltamos já. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não. O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool gel pode ser também utilizado.
E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. Estamos de volta com o UESB Notícias e essa pandemia alimentou a preocupação com a limpeza dos ambientes, seja em casa ou no trabalho. E na luta contra o coronavírus, a água sanitária, um produto mais acessível, pode ser um importante aliado. Muita gente adotou o álcool gel como o melhor amigo neste período de pandemia do novo coronavírus. Produtos com concentração alcoólica de 70%, além da combinação água e sabão, são aliados conhecidos para a higienização. No entanto, um outro produto popular nos lares brasileiros também tem propriedades para ajudar na luta contra o vírus, a água sanitária. De acordo com o farmacêutico Helder Conceição, o produto diluído tem a capacidade de destruir a cápsula de gordura que protege o coronavírus. Ela tem uma ação de romper a barreira que é lipídica, que fica em volta do vírus, né? E aí a ruptura dessa barreira acaba destruindo o vírus. Na hora de comprar, verifique se a concentração do clorativo está entre 2% e 2,5%. A informação fica aqui atrás no rótulo e tem a ver com a eficácia. E não adianta usar água sanitária pura, como muita gente tem feito por aí. Mesmo com eficiência nessa limpeza, Helder ressalta que apesar de a solução ser eficiente contra o coronavírus, o produto não é recomendado para higiene pessoal. E para evitar a agressão da pele, é recomendado utilizar luvas, principalmente nas soluções mais concentradas. As recomendações você evitar ter o contato direto, principalmente quando ele vem na concentração mais forte, que é o caso quando você pega uma embalagem da água sanitária, né, que a gente tem aí disponível, de diversas marcas. Você priorizar a utilização da embalagem original, não passar para outra embalagem. Em caso de você utilizar e pegar o contato direto com as mãos, lavar em água corrente, se ocorrer o risco de um acidente, de tomar essa água sanitária, não se recomenda beber nada, tomar nada, recomenda-se levar diretamente para o ambulatório médico, para a emergência, já que não é uma coisa que é comum. Segundo a cartilha do Conselho Federal de Química, o correto é usar 25 ml de água sanitária para cada litro de água pura. Para ter o efeito de alvejante, ele tem que estar entre 2% e 2,5%. Para ter o efeito de antisséptico e para a asepsia dos locais que a gente utiliza, ele tem que estar na dosagem de 0,5%. Então, quando a gente pega aquela embalagem, ela vem 1 litro. Você retira 200 ml dela, coloca numa vasilhinha e completa essa vasilha até 1 litro. Quando você faz isso, ela entra na concentração que tem efeito de matar a bactéria, que é a 0,5%. A solução pode ser usada em quase tudo. Só evite passar na tela do celular, em outros produtos eletrônicos, superfícies e objetos metálicos, pois pode danificá-los ou manchá-los. E se for limpar pisos, sola de sapato ou banheiro, adicione 50 ml de água sanitária na mistura. Seguindo corretamente as recomendações, o coronavírus é eliminado em até 20 segundos. É uma questão, reação bioquímica mesmo. Quando o cloro entra em contato com a membrana oleosa, ele rompe a membrana e aí toda a informação do coronavírus é extraviada ali, ele deixa de ter efeito a nível de vírus, né? Ele se rompe e não tem mais efeito de agressão ao nosso organismo. Outros locais e objetos também são apropriados para o uso da água sanitária contra o coronavírus. Veja, máscaras de tecido. A recomendação é que a peça seja mergulhada durante 30 minutos na solução com água sanitária. Logo após, ela deve ser enxaguada com água corrente e lavada com água e sabão. Objetos de uso frequentes. Chaves, interruptores, maçanetas e outras superfícies podem ser veículos para a transmissão de vírus e bactérias.
Utilize a solução de água sanitária para realizar a higienização destes locais com frequência. Utilize um pano limpo umedecido com a solução de água sanitária para higienizar as embalagens de produtos. Lembre-se que não deve ser utilizados alvejantes perfumados. Quanto aos tapetes nas entradas das casas, o Conselho Federal de Química orienta a deixar em cima dele um pano de chão molhado com uma solução diluída de água sanitária. A proporção é de meio copo do produto para 2 litros de água. E quando lavar o pano, tomar todos os cuidados para não se contaminar. E no site da Anvisa, que você confere aqui na tela, há uma relação de vários produtos de limpeza que são atestados pela agência no combate ao novo coronavírus. As missas passaram a ser celebradas em igrejas vazias, com orientação de isolamento social. Mas uma paróquia aqui de Vitória da Conquista encontrou um jeito inusitado para enfrentar esse momento. Os fiéis, mesmo de casa, se fazem presentes nas celebrações. Confira na reportagem de Joana Rocha. Desde o dia 18 de março, católicos de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, estão impedidos de participar presencialmente das celebrações eucarísticas devido à pandemia da Covid-19. Para driblar a ausência dos fiéis nas missas, a paróquia Nossa Senhora das Graças preparou uma surpresa para o padre. Realmente nós ficamos com o coração cheio de emoção, porque nós podemos ver que a igreja não está vazia, está tendo essa comunhão espiritual. Então nós podemos ver nessa homenagem que a nossa Pascom fez, colocando as fotos aqui dos nossos paroquianos, né? São mais de 600 fotos, né? Alguns com a família inteira. Então realmente nós nos alegramos e percebemos que estamos juntos, na mesma fé e na mesma esperança. A iniciativa da Pastoral da Comunicação contou com a participação dos fiéis. A Paróquia Nossa Senhora das Graças é a nossa segunda casa. E com as medidas de distanciamento social, para nós está sendo muito difícil não participarmos das celebrações da Santa Missa. Estamos sentindo um enorme vazio mesmo. E com a iniciativa da Pascom de colar nos bancos da paróquia as fotos dos paroquianos em homenagem ao nosso querido e amado Padre Gerson, nós nos sentimos dentro da celebração naquele momento. Foi um momento único, um momento mágico de muita emoção. Isso fez com que o padre sentisse a nossa presença na paróquia naquele momento. Eu e minha família, nós participamos desse momento. Ficamos muito felizes ao ver as nossas fotos, o que demonstrou todo o nosso carinho ao nosso pároco e fez com que nos sentíssemos presentes na igreja naquele momento. Pois, apesar de estarmos no distanciamento social, continuamos unidos em orações aqui em casa. Ailton Fernandes é jornalista e serve como agente pastoral na Pascom. Ele explica como surgiu a ideia que homenageia o padre e os paroquianos. É uma ideia que já estava sendo feita em outras paróquias, né, no Brasil. A gente viu a repercussão e aqui em Conquista a gente fez, primeiro para surpreender, né? Foi uma surpresa para o nosso padre que não sabia. A gente queria fazer isso porque existe esse sentimento de solidão, sentimento do isolamento mesmo, né, por conta da Covid, da pandemia. E nós queríamos então surpreendê-lo com essas fotos, né, trazer de alguma forma a presença dos fiéis, né, que estão constantemente na igreja. Então eles adoraram a ideia, né, ficaram muito felizes de estar desta forma, se sentindo presentes, né, durante a celebração eucarística. Padre Gerson tem celebrado as missas todos os dias na igreja, rezando pelo fim da pandemia da Covid-19 e pelos profissionais que estão atuando na linha de frente. Eu tenho celebrado todos os dias, transmitindo ou não, eu tenho celebrado a Santa Missa. Tenho rezado de maneira primeira por aqueles que estão na frente, que são os médicos, enfermeiros, todos os agentes de saúde. E tenho rezado também por vocês, né? Da comunicação, televisão, rádio, blogs, porque é fundamental que a notícia chegue ao coração das pessoas e principalmente notícias sérias, notícias verdadeiras. Tenho rezado por todos os jornalistas, todos que estão aí nos meios de comunicação e que Nossa Senhora interceda por vocês para que sempre transmitam
as notícias e que possam um dia transmitir a boa notícia que vencemos esse vírus. O cheirinho de pão no forno perfuma a casa. Para você que gosta de testar receitas e está frequentando mais a cozinha nesse momento de pandemia, nós trazemos uma sugestão: receita de pão caseiro. Confira. Brasileiro que é brasileiro não abre mão de jeito nenhum de um pãozinho fresquinho. E durante esse mês, devido ao isolamento social, uma pergunta tem tomado conta dos sites de busca da internet: como fazer pão? Nós viemos até um sítio aqui de Vitória da Conquista, situado na zona rural da cidade, para apresentar para você uma receita simples e prática que você vai poder fazer aí em sua casa. Oi de casa. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, dona Volúzia. Preparada para ensinar essa receita para a gente? Vamos lá, a receita. Mão na massa. Vamos, mão na massa. Para fazer o pão da Voi, você vai precisar de 120 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 3 ovos, meio litro de leite morno, meia xícara de óleo, 4 colheres de sopa rasa de fermento seco, 1 quilo de farinha de trigo sem fermento, uma cebola de média para grande. O recheio é a gosto. E vamos já botar a mão na massa. Então a primeira coisa que eu faço é colocar a cebola, o óleo, e a gente começa a bater. Aqui agora eu já coloco o açúcar, os ovos, 3 ovos inteiros. Se for muito pequenininho, você põe 4. E já coloco o sal. E bate novamente. E ali no fogão eu já tenho meio litro de leite morno. Não pode ser muito quente. Se você botar o leite muito quente, ele vai cozinhar o fermento. Aqui agora eu já tenho 1 quilo de farinha de trigo, tá aberto aqui o meiozinho, e eu vou derramando esse líquido e misturando, fazendo a misturinha aqui. Põe um pouco. O bom desse pão é que não tem que amassar. Essa massa não é uma massa lisa, não é uma massa homogênea, ela fica meio elástica, que você vai colocar ela nas assadeiras de colher. Esse aqui é o ponto, ó. Ela fica elástica, tá vendo? Desse jeitinho aqui. Se ficar muito mole, seu pão vai quebrar. Se ficar muito dura, seu pão esfarela mesmo. E agora nós vamos untar as formas. E eu tenho aqui várias opções de recheio. Eu tenho presunto, eu tenho calabresa defumada, que eu vou mostrar para vocês já prontinho, de queijo parmesão, queijo provolone, pode fazer com frango, pode fazer queijo com goiabada, aí você usa da sua criatividade.
antes de você levar o pão ao forno, para você saber se ele já está no ponto de assar, você pega um pouquinho da massa, põe no copo e põe água. Pode completar com água. Quando essa massa subir, aí você pode acender o forno. O tempo de forno é muito relativo. Então, assim, ele já está crescido, ele vai terminar de inchar. Quando ele terminar de inchar, você baixa o fogo e deixa ele só dourar. Você vai ver pelas bordas que ele está bem assadinho, e em cima ele vai ficar dourado, pronto. Está na hora de comer. Os pães estão prontos, queijo provolone e parmesão, alho granulado. Agora é a melhor parte. A nossa equipe vai fazer a degustação. Dona Valúzia, muito bom, perfeito. Que bom, eu fico feliz, né? E com água na boca, a gente encerra essa edição do ESB Notícias, desejando a você um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau.